Os 3 pilares para uma vida tranquila. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te trazer hoje alguns pilares hoje para te ter uma vida mais tranquila ao longo, digamos assim, da tua caminhada e também um exemplo prático aí de um planejamento de proteção financeira. Quais que são os 3 pilares para uma vida tranquila? Temos aqui 3 pilares. O primeiro é o bem-estar. Quem é que não gosta de poder viver bem e viver com conforto, né? O segundo pilar que a gente tem é vida longa. Que o que geralmente a gente busca é poder viver mais e mais tempo, né? Só que para a gente poder viver mais e mais tempo durante esse período, tem alguns imprevistos, podem surgir algumas coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar. E o terceiro pilar é o dinheiro. Por quê? Porque para a gente conseguir ter um bem-estar, viver bastante tempo e poder proporcionar, de uma certa forma, uma segurança para a nossa família, a gente precisa do quê? A gente precisa de dinheiro. Então é um pouquinho dessa reflexão que eu quero trazer hoje para vocês. Hoje, na situação familiar de vocês, qual desses pilares aqui hoje é mais importante para você ou para a família de vocês, né? E aqui eu trago no planejamento de proteção financeira, ele é muito além de um seguro, ele vai muito além. Por quê? Porque ele te proporciona ter o quê? Proteção frente aos imprevistos. É justamente o próprio nome aqui já diz imprevisto. A gente não sabe quando e onde vai surgir na nossa vida, mas a tendência é que ao longo da vida surja alguns imprevistos. Então, o planejamento de proteção financeira ele pode te auxiliar nesse sentido. Uma outra coisa que o planejamento de proteção financeira ele é uma garantia financeira. Que o que é isso? É justamente quando ocorre um imprevisto, você tem uma garantia financeira para passar mais tranquilo muitas vezes por aquilo ali. E o planejamento de proteção financeira ele te auxilia no que também? Na construção de reservas, que é justamente o que? Ele contribui para te estar construindo as suas reservas financeiras e ao mesmo tempo, se surgir um imprevisto, tem uma garantia que tu não vai precisar de uma certa forma ir para as tuas reservas ou os teus investimentos que tu vem fazendo. Então esses são alguns benefícios de se ter um planejamento de proteção financeira. E agora aqui eu quero te trazer um exemplo na prática de como o planejamento de proteção funciona. Tá? Aqui a gente vai pegar um exemplo que é o exemplo do Guilherme. Tá? O Guilherme, ele tem 38 anos. Tá? O Guilherme, ele é também, ele tem um filho e ele é casado. Tá? O Guilherme hoje, ele também, a profissão dele, ele é eletricista. Ou seja, o trabalho dele, de uma certa forma, depende 100% dele. Um outro ponto, hoje ele é 100% o pilar financeiro na casa dele. Então, hoje tudo, de uma certa forma, sai da renda que ele gera, né? Então, hoje, ele tem uma renda aí de mais ou menos, tá? Uns 12 mil. Tá? Tem uma renda de mais ou menos uns 12 mil mensal. Faz 2 anos, há 2 anos, o Guilherme tem conseguido fazer sobrar aí R$ 500 no mês, onde que ele está guardando esses R$ 500. Se nós pegar aí esses 500 aí vezes 2 anos, 24, a gente está falando aí que ele está com uma reserva aí de R$ 12 mil. Só que tem um detalhe, o Guilherme ontem ele foi no médico,
né? E, infelizmente, surgiu na vida dele um imprevisto aí, surgiu um diagnóstico de um câncer no intestino. Que nem eu sempre digo, são situações que a gente não quer e a gente não deseja, mas infelizmente a gente está exposto. Então, de uma hora para outra, o Guilherme ele vai ter que diminuir a carga de trabalho dele, não vai conseguir estar gerando a renda dele. E eu te pergunto, será que esses 12 mil que ele tem guardado lá nas reservas dele vai fazer uma diferença muito grande? Se nós pegar hoje esses 12 mil, dá o equivalente aí a um mês da renda dele, um mês do padrão de vida. Só que agora não entrando nada, como que fica, né? Então aqui eu te trago um exemplo de um planejamento financeiro para o Guilherme, né? Aonde que ele vai ter um valor de pagamento mensal aí por esse planejamento dele, o valor de 392,35, tá? O que tem dentro desse planejamento dele? Ele tem uma cobertura de morte. No caso da falta dele, uma morte de qualquer causa, acidente, doença, qualquer coisa que for, tá? Ele tem um capital lá, o beneficiário recebe o valor de 80 mil reais, que é justamente para poder estar contribuindo daqui a pouco se ficou alguma dívida, trabalhar um processo de inventário que eu expliquei em um outro vídeo sobre isso, né? Então, o beneficiário vai estar recebendo aí 80 mil reais, que hoje, nesse planejamento dele, representa 54% em cima desse valor aqui. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 210 mil com 42 centavos, tá? Então, desse valor todo que ele paga, 54% representa 210 com 42. E aqui tem um detalhe. Esse valor aqui, ele vai formando uma reserva dentro da modalidade de planejamento que a gente trabalha, tá? Dentro desse planejamento, ele também tem uma invalidez. Essa invalidez, ela é no valor de 500 mil reais, tá? Então, se ocorrer uma invalidez acidental, ele tem direito a estar recebendo os 500 mil reais. Outra cobertura que ele tem aqui é uma fratura óssea, que tem um capital máximo aí de 100 mil reais. Ele conta também, dentro dessa cobertura dele, uma diária de internação hospitalar, que é no valor de 300 reais a diária. E o que ele tem aqui dentro do planejamento dele também, ele tem uma cobertura de doenças graves, no valor de 100 mil reais. Tá? Ou seja, um pagamento de 392,35, ele teria direito a essas coberturas aqui, né? Então vamos pegar um cenário aí que surgiu o diagnóstico na vida dele e o Guilherme, ele tem o nosso planejamento. Tá, Vini, mas aí eu não vou pagar aqueles 500 reais que eu estava guardando lá para formar minhas reservas, eu não vou estar pagando, vou estar destinando para cá. Exatamente, olha a diferença hoje. Digamos que ele pagava aí, que ele guardava, os 500 reais. Tá? Aqui, ele pagaria o valor do planejamento dele, 392,35. Tá? Então aqui, se a gente pegar os 500 menos os 392,35, a gente está falando aí 500 menos os 392,35, a gente está falando aí uma sobra de 107,65. Tá? Uma diferença de 107,65. Tá? Pegaram até aqui? Então agora, se a gente pegar esse 107,65 vezes 240 meses, tá? Que é o período que o Guilherme quer parar de trabalhar, tá? Então ele quer trabalhar mais por 20 anos. Então, se a gente pegar esse 107,65, que é a diferença dos planejamentos, 240 meses, a gente está falando aí um acumulado de 107,65 vezes 240, a gente está falando em 2.583
2.583,60. Aí então, estamos vendo, Vini, que durante esse período ele deixou de guardar os R$ 500 que ele teria acumulado 12 mil e ele acumulou apenas 2.583,60. É exatamente isso. Só que nesse cenário aqui, com o planejamento, surgiu o diagnóstico, aqui ele vai estar contando com uma cobertura de doenças graves no valor de R$ 100.000. Cobertura de doenças graves no valor de R$ 100.000. R$ 100.000 frente aos 12 mil já dá uma diferença. Então, nesse caso aqui, ele estaria recebendo os R$ 100.000 e não mexeria nada nos 2.583. Né? Então, o planejamento, ele serve para isso. Faz sentido ou não? Outro detalhe, que vocês daqui a um pouco podem estar se questionando. Tá, Vini, mas se eu passei aí uns 20 anos, paguei tudo isso e não aconteceu nada comigo. Então, digamos assim, aqui no nosso exemplo é o pior cenário, mas é o melhor cenário porque não aconteceu nada contigo. Então, o que aconteceria? Lembra que eu falei lá no início que uma parte ele vai formando reserva? Então, exatamente, cenário do diagnóstico que não aconteceu. Como ficaria esse cenário? A gente está falando aí do 107 com 65, que é a diferença do planejamento, que ele pode ir guardando esse valor, vezes 240 meses. A gente está falando aí de um acumulado de 107 com 65 vezes 240, a gente está falando aí de um acumulado de 25.833. 25.836. Lembra que eu falei que uma parte forma reserva? Então, se a gente pegar lá os 210 com 42, que era a parte que está formando reserva dentro do planejamento dele, e fazer vezes 240 meses, a gente está falando aí de 210 com 42 vezes 240 meses, a gente está falando aí em 50.210 com 42 vezes 240, a gente está falando aí em 50 mil, próximo de 50.500 aí, mais ou menos aí, 50.500. Se a gente pegar aí e fazer um total, a gente está falando aí em 50.500. 50.500 mais 25.836. A gente está falando aí de 76.336 reais. Então, no pior dos cenários, que seria o melhor, que não recebeu nenhum diagnóstico, lá no final de 20 anos, ele estaria apontando aí com 76.336. Um detalhe, tá, gente? Aqui não tô considerando inflação. Esses valores aqui, que são de reserva e tudo mais, ao longo do tempo, ele vai sofrendo a correção por inflação. Tá? Um detalhe muito importante, aqui a gente não trabalha com rentabilidade, digamos assim, porque o foco principal que é? O foco é trazer proteção. É trazer proteção frente aos imprevistos que a gente passa no nosso dia a dia aí, tá? E aqui eu deixo a frase para a gente finalizar. Planejamos para o que podemos controlar, mas nos preparamos para o que não podemos prever. Certo, gente? Se gostaram desse vídeo, deixa o like aí. Se vocês lembraram de alguém que faz sentido escutar esse conteúdo, compartilha com ele e até o próximo vídeo.